Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje resenharei este livro, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. A edição que eu estou lendo é da LPM Pocket. Para quem não sabe, Emily Brontë é uma das irmãs Brontë. No Brasil a gente costuma falar Brontë. Este é o único romance desta autora britânica e ninguém sabe direito a história dela. Então a gente sabe algumas coisas bem básicas e uma delas é que ela acabou morrendo pouco tempo depois de publicar este livro, que é o seu único. As três usavam o sobrenome Bell e usavam nomes que não eram tão explicitamente masculinos ou femininos. Este livro foi originalmente publicado em 1847, lá no Reino Unido, e eu fiquei surpreso agora pesquisando em descobrir que a história, na verdade, não se passa na Era Vitoriana. O livro, sim, foi publicado durante a Era Vitoriana, que começa de 1837 até 1901. Né? Esse foi o reinado, o período do reinado da Rainha Vitória. Há várias razões para eu ter começado a ler esse livro. Um deles, obviamente, é o filme que lançaram com a Margot Robbie e tal, que tem o mesmo nome, só que com aspas. Eu não sou muito de ver filmes, mas o meu namorado gosta de ver filmes, gosta da Margot Robbie, pretende ver esse filme, e ele gosta também bastante de Crepúsculo. E essa história tem uma relação. Essa edição, em específico, era da minha avó. Ela tinha comentado comigo que gostou desse livro. Eu não sei se ela chegou a terminar esse livro, não cheguei a comentar muito com ela, mas ela veio a falecer e esse aqui é o livro exato que ela tinha. Eu apenas peguei e deixei guardado na estante e fiquei esperando o momento ideal para ler, né? Porque eu tenho várias outras obras para ler e talvez eu não teria dado tanta relevância a essa obra. Então o filme saiu, o meu namorado gosta de Crepúsculo, e também o livro tem ficado cada vez mais popular. Não é só por causa do filme, mas quando o filme lançou, pronto, agora um monte de pessoas querem ler. Aí eu pensei, quando é que eu vou ler essa obra, se não agora? Começando pelo primeiro personagem que aparece na história, que é o tal do... é Lockwood. Eu só decorei o Wood no final, de tão irrelevante que o personagem é, né? Então ele chega no Morro dos Ventos Uivantes, isso aqui é um nome de um lugar, certo? Não é uma metáfora nem nada, é o nome do lugar. E ele chega lá e é um lugar isolado, é um lugar que fica perto de outro que se chama a Granja da Cruz do Tordo ou dos Tordos, e ele precisa ficar hospedado num lugar porque ele não pode voltar imediatamente para casa, ele tem algumas coisas para resolver, e acaba conhecendo a Cathy Linton. Cathy seria a Catherine, só que essa história se passa muito depois, né? Então, e lá conhece uma empregada doméstica chamada Nellie. Ela tem um outro nome, mas, enfim, no decorrer do livro ela só é chamada de Nellie mesmo. Que para mim é a personagem mais interessante e aquela com a qual eu mais simpatizei. Só que aí vem o detalhe, né? Além de ela ser um personagem na história, ela conta essa história. Então, muitas pessoas dizem que ela é uma narradora que não pode ser confiada justamente porque ela está contando a visão dela. Então, se ela conta a história através da própria experiência, é óbvio que ela vai se defender, vai se retratar de uma forma mais positiva do que outros personagens poderiam retratar. Então é tudo da visão dela. Então a maioria dos capítulos aqui no meio, certo? Há uma parte aqui no final que continua sendo contada pelo Lockwood, mas mesmo assim, olha só a situação. No final do livro, Lockwood está contando o que escutou dela. E isso afeta totalmente o estilo e a estrutura da história. Então, há uma parte, né, o começo, por exemplo, que é escrito com travessões. E depois, em boa parte do livro, vocês verão que tem aspas. Essas aspas são a Nellie contando o que esses personagens disseram. Então são várias camadas. Então vai ter partes que vai ter travessões, outras vão ter aspas, e dentro dessas aspas, né, que a gente chama de duplas, existem as simples. Então vai ter as citações das citações.
Então é um livro que você às vezes acaba se perdendo um pouco, tipo, meu Deus, quem é que tá falando agora? Entende? Essa história normalmente é classificada como romântica gótica, porque envolve figuras de linguagem envolvendo a morte, envolve a menção de fantasmas, envolve a menção de, pelo menos nessa tradução, de ghouls. A Emily Bronte, ela é muito boa descrevendo, certo? Então ela descreve muito bem os lugares, as emoções dos personagens. Os recursos estilísticos que ela usa, embora sejam confusos, são muito bem empregados, mas os personagens em si não tem como você gostar da maioria deles. E o livro talvez tenha sido escrito com esse propósito mesmo. De novo, a gente não conhece direito a autora, ela não deixou muitas informações a respeito de si mesma, então isso torna o livro mais enigmático porque a gente não tem muita noção de intenções de quem escreveu. E tem gente que é bem doidinha da cabeça, inventando um monte de teorias a respeito do que esse livro realmente versa. Tanto que quando esse livro, ele foi lançado numa época em que esperavam que as histórias tivessem uma lição de moral, que pudesse haver personagens com os quais você pode simpatizar, mas este livro aqui você vai sair odiando todo mundo, né? E a que eu menos odiei foi a própria Nelly, mas de novo, ela não é muito confiável porque ela mesma está contando a história, então talvez ela não seja tão santinha, ou tão legal, ou tão consciente quanto a gente pensa que ela é. Vocês verão nessas quase 400 páginas de livro, obviamente depende da edição e do tamanho do livro, mas vocês vão ouvir da Nelly a história desses dois, né, Heathcliff e Catherine, desde que nasceram até quando morreram. Heathcliff é órfão, enquanto Catherine vem de família abastada, e eles foram criados juntos como irmãos. Há alguma coisa que parece até inerente neles, eles conseguem ser tão maus. E claro, as crianças às vezes são meio más, são meio cruéis, né, porque não tem muito discernimento, mas conforme eles vão envelhecendo, só mostra que aquilo é o caráter deles. Eles são simplesmente cruéis. São pessoas ruins e cada um à sua maneira, né? Então, Heathcliff gosta de ser violento, fisicamente violento, enquanto a Catherine ela é mais violenta com as palavras. Heathcliff tinha esses planos de como maltratar os coleguinhas, os amiguinhos, e é um lugar isolado, então provavelmente eles eram muito entediados para ficarem torturando os outros. E Catherine, por vir de uma família mais abastada, ela tem toda essa forma pomposa de ser, então ela é bem mimada. Página 72, esta aqui é a Nelly conversando com Heathcliff quando era criança e estava, fazendo suas traquinagens com a irmã adotiva dele, Catherine, e Linton, que é um outro garoto que também vem de família abastada, certo? Mas Nelly, mesmo que eu o nocauteasse 20 vezes, Linton, esse garoto que eu acabei de falar pra vocês, não ficaria menos elegante, nem eu, mas eu queria ter cabelos finos e pele clara, ter roupas boas e ser bem comportado, e ter a chance de ser tão rico quanto ele vai ser. Ao que Nelly responde: e gritar pela mamãe a cada passo, e estremecer ao pensar que algum garoto da criadagem pudesse dar um murro em você e passar o dia inteiro sentado dentro de casa por conta de uma chuva? Ora, Heathcliff, você é melhor do que isso. Venha até o espelho que eu hei de lhe mostrar o que você quer ver. Preste atenção nestas duas linhas entre os seus olhos e nessas sobrancelhas grossas que, em vez de arquearem-se, afundam no meio. E o que dizer destes dois diabretes negros, enterrados fundo, que jamais abrem as janelas com vontade, mas espreitam cintilando por debaixo delas como espiões do demônio. Queira e aprenda a suavizar as rugas
do mau humor e erguer as pálpebras com franqueza, e transforme os diabretes em anjos cheios de inocência e confiança, que não suspeitam e não duvidam de nada, e sempre veem amigos, salvo onde a inimizade acerta. Não fique com essa cara de vira-lata malvado, que parece saber que os pontapés que leva são um deserto, mas que ainda assim odeia o mundo inteiro junto com quem o chuta só porque sofre. Quem sabe se seu pai não foi imperador da China e sua mãe uma princesa indiana, cada um capaz de comprar com os lucros de uma semana o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja da Cruz do Tordo de uma só vez. E de repente você foi raptado por marinheiros malvados e trazido para a Inglaterra. Se eu fosse você, imaginaria um nascimento nobre, e os pensamentos sobre a minha origem haveriam de me dar coragem e dignidade necessárias para suportar as opressões de um pequeno agricultor. O que eu vou falar espero que não soe como um spoiler para vocês, mas conforme eles vão envelhecendo, Heathcliff consegue ascender socialmente, não vou contar por que meios. Então ele já estava desde pequeno criando todo esse ressentimento. E aí depois de um tempo, Catherine tem a filha dela, que também acaba recebendo o mesmo nome. E essa aí acaba perdendo a possibilidade de ser a proprietária, que era o caso da sua mãe. Né? A sua mãe, ela era patroa, ela nasceu, sendo criada, né? A filha dela nasceu como se fosse a patroinha, como agora ele é o proprietário, como agora ele é o dono, e como ele já vive num lugar isolado em que é muito difícil você buscar recursos, buscar os seus direitos, coisas assim, ele acaba fazendo toda a lógica desse lugar, e por lógica eu digo logística mesmo, de como esse lugar funciona. E essa, que é filha da Catherine, então as duas são Catherine, tem a mãe e tem a filha. Então a Catherine, filha, ela se torna dependente dele. Aí são várias brigas, aí depois um perdoa o outro, mas Heathcliff particularmente ele não é muito misericordioso, não é muito de perdoar, né? Ele nunca foi realmente esse tipo de pessoa, mas os outros personagens iam e voltavam, né? E o livro ele tem um forte teor cristão, né? Então vários personagens são cristãos e eu acho que, enfim, eu não sei exatamente como é que esses personagens como Heathcliff se percebiam, mas Heathcliff, como Catherine, eles entendem que eles são almas gêmeas. E são almas gêmeas que se encontraram no inferno, entendeu? Então eles aceitam o ponto de vista cristão de um certo tipo de vertente que acredita na existência do inferno, e eles vieram do inferno. Eles são demônios, eles são cruéis. Isso é o que traz muito do gás dessa obra e o que torna tão interessante, embora para mim e para muitas pessoas acabe sendo irritante, porque eles são consistentemente malvados. E algumas pessoas podem dizer, eles são assim porque eles não conhecem nada melhor, eles têm algum desvio, algum problema mental, problemas de saúde mental, eles não têm acesso à terapia e toda essa visão moderna da coisa, sabe? Essa coisa de viver num lugar isolado gerar muitas paranoias. Eu mesmo não gosto de ficar em lugares muito isolados, né? Eu tenho, por exemplo, alguns familiares que moram em uma cidade distante. Então, para você ir ao hospital, por exemplo, você precisa pegar a estrada e... Enfim, não é uma coisa que está ali na esquina que você chega ali rapidinho, entende? Você fica 1 hora no carro só para chegar a um hospital ou a um shopping ou coisas assim, sabe? Depois de eu ler esse livro, eu fiquei ainda mais grato pelo fato de que eu não moro num lugar isolado, né? Até mesmo uma cidade, sei lá, que tem 10 mil habitantes pode ser um inferno, porque todo mundo fofoca, todo mundo se conhece. Ah, esse carinha aí é o filho de tal pessoa. Todo mundo se conhece numa cidade de 10 mil habitantes. Então imagine no Morro dos Ventos Uivantes, em que há uma quantidade muito, muito ínfima de pessoas. No livro essa quantidade não é determinada, mas parece que, sei lá, são 10 pessoas. Parece que vivem lá 10 pessoas, 20 pessoas... E olha que até agora eu não falei nada de amor, certo? Porque isso é pra ser uma história que envolve e que tem como um dos seus temas principais o amor, especialmente a obsessão. Heathcliff se criou com Catherine.
eles são irmãos, só que de coração. Só que aí cria uma situação quase incestuosa, né? Porque biologicamente eles não têm relação nenhuma, né? Mas uma situação muito esquisita você se apaixonar pela sua irmã. E Nelly é uma dessas personagens que mais batia a tecla em relação à moral cristã, né? Então falava que precisavam ler a Bíblia, que precisavam melhorar essa ética deles, essa moral, esse caráter deles, eles deveriam melhorar. Então assim, ó, desde pequenos, eu acabei de ler uma citação aqui, um trecho, né? Então desde pequenos eles são avisados em relação a esses desvios que eles têm e eles não tratam esses desvios, eles naturalizam e, enfim, tem até uma parte que o Heathcliff fala uma coisa que é interessante, que ele diz que ele tem um céu, né? Isso é dito bem no finalzinho do livro, que existe o céu, né? E que o céu que imaginam que ele deveria pertencer, né? O paraíso e tal, não pertence a ele. Então ele tem o próprio céu. Como esse livro me irritou um pouquinho, eu não vou mentir pra vocês. Eu fiz skimming. Skimming é quando você lê mais rapidamente, não liga muito pras coisas, porque há umas descrições chatas, há umas cenas monótonas, repetitivas, porque, como eu disse, eles são consistentemente cruéis, consistentemente malvados e as cenas vão se repetindo. Então pensa, é uma história de uma vida inteira e ao mesmo tempo são cenas que você vê de novo e tudo é tão previsível que torna a história muito chata. Você só lê assim, ó. Até achei uma anotação aqui do meu livro. Eu escrevi assim, ó. Qual o sentido deste livro, né? Então, eu comecei o livro, eu estava achando legal, né? E depois eu comecei a achar chato. Aí depois eu achei legal. Aí depois eu achei chato. Aí depois eu achei legal. A outra parte que eu gostaria de frisar é essa de que você não pode separar a questão do amor na história, por mais estranho que seja esse amor, com esses assuntos de raça, classe, abuso, coisas assim, certo? Essas duas coisas estão conectadas. Então aqui nós vemos pessoas que estão moralmente contorcidas, pessoas que não têm muita referência, pessoas que, enfim, são esquisitas, mas de alguma forma se amam, certo? Então, como disseram bem no finalzinho desse mini documentário, ou reportagem, nem sei como chamar esse vídeo da DW, falaram uma coisa que eu achei muito interessante no final, que o amor, ele não é incondicional, ele é condicional. Era óbvio que Heathcliff ia gostar de Catherine e Linton acabaria tendo um relacionamento com a Catherine. Isso ia acontecer porque há poucas pessoas ali. Se houvesse mais pessoas, essa história seria completamente diferente. Sobre a tradução deste livro em específico, ok, da LPM, eu gostaria que tivesse tido um pouquinho mais de cuidado com o localizing. Então, há partes do livro que foram traduzidas como quebrar o pescoço. E isso é uma expressão em inglês que significa trabalhar duro. Eu não creio que no decorrer dessa história é uma expressão que aparece com uma certa frequência, talvez 3 ou 4 vezes. Foi usada de uma forma que a pessoa pode pensar, não, a pessoa realmente está com desejo de quebrar o pescoço da pessoa. E não, isso é uma expressão do inglês. Então acho que dava para cuidar um pouquinho. Tentando extrair alguma ideia um pouco mais filosófica desse livro, na página 252 é dito o seguinte: a senhorita Cathy, no caso aqui seria a filha, né, que não conhecia as más ações a não ser por seus pequenos atos de desobediência, injustiça e arrebatamento, motivados por um temperamento impetuoso e pela precipitação, e que sempre se arrependia no mesmo dia em que os cometia, surpreendeu-se com a negrura de espírito capaz de acumular-se e ocultar a vingança por anos para, mais tarde, premeditadamente levar a cabo seus planos sem a menor sombra de remorso. Pareceu tão impressionada e chocada diante daquele novo panorama da natureza humana, excluído de todos os seus estudos e pensamentos até então, que o Sr. Edgar julgou desnecessário insistir no tema. Ou seja, a sua visão da natureza humana depende de um processo de indução. Então, aquilo a que você é exposto vai influenciar a sua visão do que é ser um ser humano. Então aqui a gente tem um livro que desafia bastante aquela visão de que todo ser humano é bonzinho em algum nível, no fundo,
e não, na verdade, a pessoas que simplesmente fazem o mal porque é a única coisa que, não que conhecem, mas que estão mais familiarizados. Eles veem tanto mal no mundo que acabam o praticando, talvez de forma mais consciente ou menos consciente. O mal é banal. Então você vê uma história em que tudo isso é banalizado. Então a gente olha com horror algo que eles veem como natural. Essa é a principal, entre aspas, moral do livro pra mim. Essa coisa de viver isoladamente. É o que eu pego de importante. Algumas pessoas frisam a questão do amor, outros frisam a obsessão, alguns frisam a questão das tensões de classe, de racismo. Mas essa é a parte da história que mais chamou a minha atenção, certo? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!